Certo. Porque tem a edição. Sim, aí vai fazer a edição, né? Ótimo, Faz certo. a edição e depois sai no YouTube. Ela manda para ti. Certo, Não tem problema não. certo. Certo. Tranquilo, então. Se um dia alguém lhe disser que seu trabalho não é de um profissional, lembre-se que amadores construíram a Arca de Noé e profissionais o Titanic. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Erlânio Cavalcante, fundador e CEO da Lanlan. Seja bem-vindo, Erlânio. Obrigado, agradeço pelo convite, dizer que para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui, né? Falando um pouco da minha história, eu acredito que minha história ela não é muito diferente da maioria dos brasileiros, eu acho que muito brasileiro vai se identificar um pouco do que nós vamos conversar aqui, e é isso. E eu gostaria de começar falando da tua infância. Como é que foi tua infância? Como eu acabei de dizer, eu acho que a minha infância não foi muito diferente, né, da infância da maioria dos brasileiros, que nasceram ali na década de 70. Eu tive uma infância bem regrada, mas eu acredito que foi uma infância muito feliz. Eu gostava muito. Hoje eu olho para trás, eu sei o quanto eu era feliz na minha infância, mesmo com todas as dificuldades, com todas as restrições, né, que naquela época a gente não tinha nada, então tudo que chegava era novidade e era a felicidade, né? Então, assim, eu sou o quarto filho de 5, né, de Francisco François Paulino e Maria Nair Paulino, né? Os meus pais eles vieram do interior, chegaram na cidade grande com muita dificuldade, semi-analfabetos, os dois, né? Não tinham profissão e não tinham estudo. Então, para eles, o importante era ter um emprego, trabalhar que era realmente o importante. Então, meu pai se profissionalizou como cabeleireiro, inclusive numa estrutura parecida com essas de vocês aqui, né? Ele aprendeu, teve esse curso de cabeleireiro, onde ele se profissionalizou e ele deu uma vida para a gente digna. Não era uma vida com tudo, mas assim, o pouco que era dado era suficiente para a gente poder chegar onde nós chegamos, né? Então, assim, meu pai foi uma pessoa que ele chegava para a gente e dizia que, por ele não ter estudo, então ele preparava a gente para uma profissão. Então, ele sempre dizia, olha, procure uma profissão, procure uma profissão. Ele nunca falava em estudo. Então, assim, eu só tive até a 5ª série, né? Vou deixar aqui bem claro aqui, que eu não tive estudos, não sou formado em nada. Eu só fui realmente conseguir estudar quando eu tinha 20 anos, que eu tive condições de pagar e paguei um curso. Fiz um supletivo do 1º e do 2º grau. Então, a minha infância toda foi trabalhando. Trabalhei muito, né? Mas digo que esse trabalho me fortaleceu e fez ser a pessoa que eu sou hoje. Trabalhei de tudo pouco. Trabalhei nos parques de diversões quando chegava lá no Zé Walter, né? Eu sou do Zé Walter. Você nasceu no Zé Walter? No Zé Walter. Em que ano, Erlânio? Eu sou de 77, sou de origem do Zé Walter mesmo, nasci no Zé Walter. É Zé Valtiano da Gema, vamos dizer. Isso, Zé Walter mesmo, né? Um Isso. bairro muito conhecido, muito popularmente, né? Nosso bairro de origem. Aí você trabalhava com o que você disse quando era criança? Eu acho que um dos meus primeiros empregos foi trabalhar em parque de diversões, nas bilheterias, né? Mesmo não tendo instrução, mas a gente conseguia fazer passar o troco, né? E fazer aquela venda do ticket. Trabalhei em circo, vendendo pirulito, vendendo pipoca. Eu trabalhei de tudo pouco. Trabalhei vendendo pipoca, trabalhei vendendo bombons, trabalhei na parada do ônibus com a barraquinha lá de pipoca, né? Ou seja, a minha vida toda foi realmente empreendendo. Aí você diz assim, cara, e esse empreender saiu da onde? Eu acredito que foi dos meus pais. Meus pais, ele, apesar de não ter poucas instruções, mas eles eram empreendedor nato. Meu pai conseguiu se sair bem, né? Só cortando cabelo. Minha mãe se virava de tudo. Ela fazia crochê, pregava lióis, botões, vendia bijuterias. Ou seja, ela se virava de todas as formas, né?
e ela conseguiu dar para a gente uma vida boa, muito boa, dentro das condições que era possível, né? E como é que vocês conseguiram a casa lá no Zé Walter? Incrível. A casa do Zé Walter, todo mundo sabe que o Zé Walter era o fim de Fortaleza. Ninguém queria ir para o Zé Walter. Isso. A minha mãe chegou do interior e simplesmente entrou na casa. Naquele tempo tinha as casas que eram assim abandonadas, né? A pessoa entrava, depois de um certo tempo é que você ia tentar negociar regularizar, com a antiga Coab, né? Com a Coab, A minha mãe exatamente. conta a história até hoje. Os pais de vocês, qual era o interior dos pais de vocês? Pedra Branca. Pedra Branca, Isso. certo. Então eles chegaram em Fortaleza, na verdade eles vieram de Pedra Branca sabendo que existia esse bairro, que era um bairro que você poderia chegar e entrar nas casas e depois você ia negociar. Então ela veio, entrou nessa casa e lá ela ficou, conseguiu, e depois de um bom tempo ela ia ser colocada para fora, mas ela foi lá ainda com muita garra, negociou com a Coab, pagou algumas parcelas lá, porque a casa tinha um proprietário. Só que o proprietário abandonou a casa. Então a casa já ia para leilão. E ela falou, olha, eu estou na casa já, então vamos negociar. E ela negociou e conseguiu pagar a casa. Incrível que pareça, foi com muita força. Meu pai, naquela época, ele trabalhava cortando cabelo lá na Governador Sampaio, aonde do Zé Walter para o centro, na década de 70, ali era muito complicado, não tinha transporte. Ele morava na terceira etapa e tinha que andar até a primeira para pegar o ônibus. Quando perdia, tinha que ir a pé mesmo. Então, ele conta a história que várias vezes ele teve que trabalhar, ele teve que sair do Zé Walter para Governador Sampaio a pé, indo. E quando chegava lá, às vezes, não tinha dinheiro, porque não tinha conseguido fazer nenhum corte, voltava também a pé, né? E minha mãe em casa, sustentando 5 filhos, com muita dificuldade, era costurando, era pregando botões, era fazendo crochê, ou seja, ela realmente é uma guerreira, é uma empreendedora nata mesmo, né? E conseguiu dar uma vida boa e digna para a gente, que é o mais importante. Isso. E como é que surgiu a tua paixão pelo videogame? Pronto, eu trabalhei de tudo, né? Trabalhei já despelando frango, trabalhei em marcenaria, e a paixão pelo videogame, ela surgiu ali já no final da década de 80, né? Com as locadoras de videogame, né? Eu gostava muito do videogame, era o meu sonho de criança, era ter um videogame, mas eu não tinha condições, então eu tinha que trabalhar para poder comprar o meu primeiro videogame. O meu primeiro videogame, eu trabalhei praticamente 30 dias, né, para pagar a primeira parcela, inclusive Natal e Ano Novo eu virei à noite, comecei às 7 horas da noite até 2 horas da tarde, despelando frango, despelando, abatendo, né, eu fazia todo o processo do abatimento de frango. Isso tu tinha quantos anos na época? Ali na década de 80, eu tinha por volta de 10 anos, 10, 11 anos. Né? Hoje, falar isso é um crime, né? Mas então, passou a noite trabalhando para ganhar um dinheirinho para comprar o videogame. E nem por isso eu estou doido, nem dei para fazer coisas erradas. Nem está traumatizado, nem estou traumatizado, porque o pessoal fala que se trabalhar vai traumatizar a criança. Né? Eu concordo que realmente o ideal é ir para os estudos mesmo, mas eu cheguei onde eu cheguei trabalhando. Não tinha esse estudo, né? Não sou traumatizado, na verdade eu sou muito feliz, tenho uma família maravilhosa, né? A minha esposa, eu tenho uma esposa que eu conheci, ela tinha 12 anos, hoje ela tem 42, são 40 anos praticamente de conhecimento, né? Que a gente está junto. Como é que tu conheceu a tua esposa? Eu conheci ela no Centro Social Urbano, no CSU, mais ou menos uma estrutura parecida com essa de vocês aqui, muito legal. Ela fazia folclórico e eu fazia natação, né? Então, ela, quando estava no intervalo dela, ela ia lá para a cerca lá, para ficar me observando, eu na natação, e quando terminava minha natação, era a hora do folclore dela, eu ia lá para a porta dela, ficar olhando, então assim, ficava se paquerando, a gente se paquerou por bastante tempo, até realmente começar a namorar. Ela tinha 12 anos, eu acho que a gente viemos dar o primeiro beijo, ela tinha 15, 16 anos, praticamente, então assim, foi mais de 5 anos só se olhando, né, aquele namoro infantil, namoro inocente, né. Isso. Mas foi maravilhoso. Então, a questão... E aí, como é que você conseguiu comprar o primeiro videogame? Pronto, aí o meu primeiro videogame eu lembro que trabalhei o Natal inteiro, o mês inteiro, trabalhando, esperando frango, né? E o dinheiro que eu ganhei só deu para pagar a primeira parcela. O videogame foi parcelado em 24 parcelas na antiga Paraíso, né? Era o Phantom System, né? A minha mãe foi lá, aí eu achando que eu tinha trabalhado, tinha ganhado muito dinheiro, não tinha noção de dinheiro. Quando chegou lá, o dinheiro só dava para pagar a primeira parcela. E aí tinha que parcelar em mais 24 para frente. E aí tinha que trabalhar para poder pagar essas outras parcelas, né? Haja frango para pelar. Haja frango, haja frango. Mas aí, logo em seguida, eu deixei de trabalhar com essa área de frango, que era uma área que eu trabalhava muito. Eu chegava lá por volta de 4 horas da manhã, saía por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. Por isso que eu não estudava, porque meu estudo era tarde. E, às vezes, eu não conseguia chegar no horário do colégio. Então, eu saía 1 hora, o colégio tinha que iniciar 1 hora da tarde, então não dava tempo. Eu lembro que eu brinquei muito, que teve um ano... que eu consegui passar, era a 3ª série, professora muito maravilhosa que eu tinha, e sempre que eu chegava atrasado, eu levava 1 quilo de frango.
para dar para ela, como agrado, né? Para abonar a falta, né? Exatamente. E assim, ela sabia que eu tinha minha dificuldade, mas eu era uma pessoa esforçada, mas realmente o meu foco era trabalho. Então, assim, o estudo era como se fosse uma coisa secundária. Eu ia quando dava, né? E também tem a história dos videogames, que muitas vezes eu deixava de ir para o colégio para ir jogar videogame, né? Fiz muito isso, né? Eu acredito que estava destinado o videogame na minha vida, porque tudo que eu tenho hoje eu posso dizer que dou graças ao videogame. Foi a origem do videogame que eu cheguei aonde eu cheguei hoje. Foi por causa dele. Pronto, tu podia contar essa história pra gente aí? Como é que foi isso? Pronto. Eu botei uma locadora de videogame bem no começo. Era uma locadorzinha simples, tinha 3 Super Nintendo, 3 PlayStation, né? Era logo quando estava chegando o PlayStation ali, na década de, foi, se não me engano, 95, 96. Eu botei essa locadora pequenininha e a locadora, o aluguel era muito caro. O aluguel era um salário mínimo. Então, a locadora ela não conseguia pagar o aluguel. Então, eu imaginava, nós temos que fazer alguma coisa extra para complementar a renda, para poder pagar. Porque o videogame era era o meu hobby. Era o meu trabalho, mas era um hobby. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para alimentar o hobby, né? Primeiro que essa locadora surgiu, eu costumo dizer que eu montei essa locadora com R$1. R$1? O cara disse, R$1, mas por que R$1? Porque é simbólico, porque na verdade eu não tinha dinheiro nenhum, foi na cara e na coragem. Os videogames eram alugados, as TV foi comprada na Rabelo, de não sei quantas parcelas para frente. O aluguel desse ponto, que era muito caro, o proprietário queria 3 aluguéis e eu não tinha, e eu fiz uma proposta de eu fazer uma mini reforma no ponto, que o ponto estava muito deteriorado. E ele aceitou, e eu fiz essa mini reforma lá, fiz o reboco do chão, reboco das paredes. Você mesmo trabalhou nisso aí? Eu mesmo fazendo. Aí o cara perguntou, mas tu era pedreiro? Eu disse, não, mas se me desse, eu ia tentar fazer, né? E eu fui lá e fiz. Não ficou uma coisa profissional, mas enganou, deu para camuflar, né? Aí eu pintei tudo, e o proprietário aceitou, que realmente estava bem deteriorado, e assim eu entrei no ponto. Os videogames eu peguei locado, aluguei de um rapaz. Esse rapaz quem alugou os videogames, eu tenho uma história antes que eu viajava para o Paraguai, né? E eu sempre trazia mercadoria para um colega meu que eu viajava. E esse colega meu vendeu os videogames para esse rapaz não pagou os videogames. Aí eu fiz uma proposta para ele, para que ele me alugasse os videogames, para que o aluguel fosse em prol do proprietário, o cara que vendeu os videogames para ele, né? Que viajava para o Paraguai. Aí ele aceitou. Teve uma ideia boa você, né? Mas é porque eu me responsabilizei por ele, na época, na venda, né? Eu disse, não, pode certo. vender para esse rapaz, que ele é gente boa, ele vai pagar. Só que ele é gente boa mesmo, só que realmente não tinha condições de pagar, né? A circunstância não deu não certo. Ele abriu uma locadora, mas como eu te falei, a locadora por si só, ela não pagava, que eu já sabia disso. Então, esse rapaz, ele comprou, não, mas eu vou para uma locadora lá em casa, vai dar certo. Aí eu me responsabilizei por ele, né? O rapaz vendeu, só que ele não pagou. Aí, o rapaz, ele me cobrar. Aí na verdade, eu fiz como se fosse a ligação dos dois, né? Então, depois eu fiz uma proposta de alugar, ele me alugou. O dinheiro do aluguel era voltado para o proprietário, deu certo. Com 6 meses, a gente conseguimos pagar os videogames com aluguel. E depois eu fiz uma proposta de compra. Então, eu comprei os videogames, né? Mas, assim, inicialmente eu não tinha nem um centavo, né? Abri a locadora, a televisão fiada, os videogames alugados. E com isso eu consegui montar essa locadora. Trabalhei vários meses na locadora e, para complementar o pagamento da locadora, eu botei na frente uma barracazinha de batata frita. Eu ia para a Ceasa, comprava as batatas, limpava e todo dia à noite eu abria. Então eu vendia muito. Teve uma febre no Zé Walter, eu não sei se você lembra, mas ali na década de 90, que teve uma febre que todo canto tinha batatinha frita. Eu posso dizer que eu fui o percursor dessa história das batatinhas, porque quando eu botei ainda não existia essa febre da batatinha. Eu botei a locadora e botei um quiosquezinho de batata na frente. E trabalhei assim, acho que mais de 1 ano, só com essas batatas. As batatas me ajudou a pagar o aluguel, me ajudou a pagar o aluguel dos videogames, me ajudou a manter a locadora ativa e a comprar novos ativos a locadora. Então, assim, a batatinha ela foi realmente o meu primeiro empreendimento de sucesso na área de alimento, que eu nunca imaginei que ia trabalhar com alimento. Né? O alimento foi só um complemento. E aí tu ficava na batatinha e na locadora? Eu me acordava 4 horas da manhã, ia para a Ceasa, fazia todo o processo de limpeza e tudo, por volta de 8 horas da manhã eu terminava, ia para a locadora. Abria a locadora, ficava até 5 horas da tarde, 5 horas da tarde eu ia na casa da minha mãe, pegava todo esse material, tudo era no quintal da minha mãe que eu fazia. Levava lá para a locadora e montava na frente uma barracazinha e começava a vender. As batatinhas só eram vendidas à noite. Então, essa venda da noite, ela me complementou. Supria isso. O aluguel. Um ano depois, era muito trabalho. Eu resolvi
cortar as batatinhas e ficar só com a locadora. Ela já estava autossustentável, né? Já estava Já conhecida, né? já estava conhecido, já tinha um fluxo e tudo, e ela já se pagava e ainda conseguia dar um retorno para fazer novos investimentos. Então, eu resolvi tirar as batatinhas da história, né? Aí, as pessoas perguntam, e aí, como é que surgiu a coxinha? A coxinha começa a surgir agora, na brincadeira. Eu tinha a locadora, tinha uma senhora lá no Zé Walter, o nome dela era Giovana. Posso até falar o nome dela, que eu costumo dizer que ela é a madrinha hoje do Lanlan. Né? Então, ela fica até meio assim, porque eu digo, Giovana, foi graças ao seu negócio que transformou no Lanlan que o Lanlan é hoje. Né? Ela me pediu para colocar na frente da locadora um quiosquezinho de Guaraná em pó. Naquela época era uma febre, né? Guaraná em pó. Toda esquina tinha uma, né? E ela me pediu, né? Aí eu disse, Giovana, por mim não tem nenhum problema, você pode trazer, bota aqui, você me dá só uma ajuda de custo, porque você vai usar energia, por mim está tranquilo. Eu até gosto que tu vai trazer um movimentozinho a mais aqui para frente, né? Então ela botou. Ela trabalhou durante uns 6 meses, só que você sabe que nenhum negócio que você bota, ele é de imediato, ele leva tempo para poder dar retorno. Então, não houve o retorno de imediato para ela. Eu achava que ia ser uma coisa boa, mas não houve. Então, ela se desanimou e falou para mim que ela ia vender. Eu falei, tudo bem, Giovana, você pode vender, mas que a pessoa leve, porque eu gosto da ideia, do negócio, e eu pretendo fazer uma para mim, não igual a sua, diferente um pouco, mas eu quero fazer do zero. Então, tu pode vender a tua, que a pessoa possa levar, e eu vou montar aqui o meu aqui, né? Então, foi daí que surgiu a ideia da coxinha. Da coxinha. Aí tem até uma foto aí do Pó de Guaraná, puder pode mostrar? Ver aí, por favor? Esse é o quiosque, Pronto. coisa bem simples. Vai uma garrafazinha de água, uma garrafazinha de xarope, né? Um balcãozinho e 2 liquidificadores. Bem simples. Vitaminas, tá ali, vitaminas, né? Aí fazia vitamina de quê? Pronto, eu não fazia, só era Guaraná. Era só Guaraná? Só Guaraná. Aí as pessoas começaram a chegar, pô, mas não tem uma vitaminazinha, não tem nada aqui, só é Guaraná. Eu disse, qual é a vitamina que você quer? Ah, eu quero uma de goiaba. Só um minuto. Do lado do ponto era um mercantil. E nesse mercantil eu vendia as polpas. Mas não era no Marcelo, não? Era no Tião, do lado. Né? Ah. Aí eu ia lá, comprava a polpa de goiaba, aí chegava e batia, fazia vitaminas, daqui a vitamina. Pronto. Aí percebi que existia essa venda de vitamina. Essa demanda, né? Essa demanda. Então, como eu já andava na Ceasa para comprar batata, eu resolvi ir na Ceasa para saber quanto é que era a goiaba. E eu cheguei na Ceasa e eu tive uma surpresa, que a caixa de goiaba, essa goiaba que não vai para o mercantil, que ela é bem madura, né? Ela é muito barata. Né? Se uma caixa normal dessas verdes custa, sei lá, vamos botar os R$50, uma caixa de madura custa 10. E aqui, se via para ti, era madura. Que é a madura para fazer a vitamina. Aí eu disse, opa, aqui é uma ideia boa, né? Então, eu comprei uma caixa, levei para casa, transformei uma caixa de goiaba, que eu gastei como se fosse R$10, transformei em 300 polpas de goiaba. E cada polpa quanto era, tu lembra? Cada polpa era um copo de vitamina de 500 ml, eu conseguia fazer. E a polpa era de 300 ml de polpa. Aqui vende no mercantil só é 100 ml. Essas polpas que eu fazia eram de 300, era bem grande. Ou seja, a vitamina era tão cremosa... Era bem consistente a vitamina. Bem consistente. Inclusive, eu deixava a vitamina assim, por 30 minutos aqui fora, externa aqui, e ela não desonerava, continuava com a mesma consistência. Porque ela tinha mais polpa, ela praticamente não pegava gelo. Era só a polpa, um pouquinho de água, leite e batia. Ela virava uma vitamina... Então, o lucro era... absurdo, porque eu gastava R$10, gastava, vamos cá, mais 30, R$40 de leite, açúcar, vamos supor que eu gastasse R$50 no total, eu faturava 300, a vitamina era R$1. Agora tinha um bom trabalho, porque transformar essas goiabas em polpa não era brincadeira, era uma noite inteira eu trabalhando, fazendo isso, né? Ou seja, era muito trabalho e na verdade, eu nunca visei lucro, incrível que pareça, a minha vida toda eu nunca pensei em lucro, eu sempre pensei na qualidade, no bem-estar. E servir bem o cliente. Bem, de ver o cliente chegar para mim. Satisfeito, né? A minha satisfação era o cliente chegar e dizer, cara, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Como hoje, quando o cara chega e diz, cara, eu comi tua coxinha é um espetáculo. Pronto. Ali você me levantou meu ego. Né? Eu fico triste quando acontece algum erro, porque assim, nunca você faz para errar, mas é possível acontecer erros, né? E vai acontecer. Então, eu fico triste, mas a gente corre para resolver logo e para não se propagar aquele erro. Né? Sempre eu trabalhei realmente pela satisfação e não pelo lucro. Eu acredito que nós chegamos onde nós chegamos por causa desse pensamento, de sempre satisfazer o cliente, sempre usar o melhor ingrediente, fazer com amor, com carinho e, o mais importante, fazer todos os dias. Porque fazer qualquer tipo de alimento todo mundo faz, mas fazer com qualidade, com amor e carinho todos os dias, esse é o desafio. Né? É verdade. Então, voltando aí à época do Guaraná lá, consegui fazer as polpas, ela me dava uma rentabilidade muito grande, todo esse lucro, o que é que eu fazia? Jogava dentro da locadora.
Então, a locadora, com pouco tempo, ela cresceu muito. Aí eu tinha um sonho, que era o chamado de sonho de Lanlan Entretenimento. O que era o Lanlan Entretenimento? O Lanlan Entretenimento era um complexo onde tinha videogames, lan house, locadora de vídeo, né? Então, eu tinha toda essa ideia de fazer tudo num canto só, mas eu não tinha essa estrutura. Não tinha o Mas, respaldo financeiro, nem né? o respaldo financeiro, nem a estrutura. Mas, aonde eu estava, tinha uma série de pontos comerciais, que era de uma esquina a outra. Então, eu comecei num ponto e, aos poucos, eu fui alugando os outros pontos e abrindo as outras estruturas. Eu tenho até outra foto aí do quiosque, depois o quiosque melhorou, se puder botar aí. Pode. Essa foto aí, já o quiosque já estava melhor, já estava com as coxinhas já, né? Aí entra agora a estrutura, o porquê das coxinhas, né? Já tinha vitamina, a vitamina já me dava bastante lucro, só que as pessoas chegavam e perguntavam, cara, não tem nada para mastigar? Só é a vitamina ou o guaraná? Então, eu busquei na região pessoas que fabricassem salgado. Só Tu que não tinha noção nenhuma de salgado, né? não tinha nenhuma noção. Eu busquei pessoas que fabricassem salgado. E como eu sempre procurei a qualidade, né? Eu via que os salgados que eram fabricados, não é que ele fosse ruim, os salgados eram bons, mas não estava na qualidade que eu queria. Então, eu cheguei para mim e disse, cara, eu tenho que aprender a fazer isso aqui. Né? Então, eu não tenho curso de coxinha, nunca fiz. Eu achei até legal aqui a estrutura de vocês, que tem um curso de culinária. Isso. Até pode dar um curso aqui de coxinha aqui para os novos empreendedores aqui da área, né? Bacana isso aí. Então, eu não tinha curso, mas eu tinha um rapaz lá na praça que ele vendia, numa bicicleta, que ele vendia caldo, vendia coxinha, vendia suco, numa bicicleta andando. Muito bom o produto dele, né? Muito simples. E eu cheguei para ele e falei, cara, quem é que fabrica essas tuas coxinhas? Ele dizia que era ele mesmo. Eu disse, cara, quanto é que tu me cobra para tu me ensinar a fazer tuas coxinhas? Não as tuas coxinhas, eu quero entender o processo. Como é que se faz coxinhas? Né? Ele, cara, não sei, me dá um salário que eu vou te ensinar. Eu disse, está fechado. Então, ele foi lá para o quintal da minha mãe, nós ficamos lá uma semana, ele me mostrando todo o processo, eu não tinha noção nenhuma de fazer, nenhuma mesmo, era zero. Mas comecei devagarzinho, ele aprendendo. Para que eu pudesse aprender e fazer essa coxinha aqui, ela demorou 6 meses. 6 meses. Para fazer do jeito que você queria Do fazer. jeito que eu queria. Foram vários testes durante 6 meses. Todo dia eu fazia 1 quilo, 2 quilos, não saía como eu queria, não saía o sabor que eu queria. Botava para vender assim mesmo, vendia uns, outros não vendia. O que não vendia no final da noite eu distribuía para o pessoal, para não ter que sobrar para outro dia, no outro dia eu tinha que fazer novamente, né? E assim foi durante 6 meses. Com 6 meses eu acertei. Inclusive, quando o proprietário, esse cara que me ensinou, ele passou e ele viu a minha coxinha, porque a coxinha dele era aquela simples, normalzinha, a forma padrão, né? Isso. E eu sempre fiz com bicão e ela bem grande. Essa coxinha, ela tinha 250 gramas. O padrão de uma coxinha é 120. Sempre eu quis mostrar algo a mais do que o que está no normal, né? É porque fazer o que os outros estavam fazendo, tu ia ficar na mesma, né? Não ia se igual. destacar igual. Pronto. Então, tem que Essa era fazer a uma ideia. coisa diferente, né? Exatamente. E eu também pensava muito no meu cliente da locadora, porque eu imaginava o seguinte, quanto mais eu permanecesse o cliente da locadora, mais eles gastavam, né? Mais eles ficavam ali jogando. Ele se alimentando, ele passava lá E eu percebia mais tempo, que né? muitos eles paravam, às vezes, para sair, Pra para ir sair, pra comer, merendar, né? para ir merendar, para ir em casa. Eu disse, opa, aqui é uma oportunidade. Então, vou fazer algo de qualidade para que eles não precisem sair. E assim se tornou. Com 6 meses depois, os clientes praticamente não saíam. Tinha cliente que entrava de manhã, só saía de noite, incrível que pareça, e comia muita coxinha, tomava vitamina. Então, assim, uma coisa chamou a outra, né? Foi um complemento que deu certo. Ele realmente complementou o meu negócio. E aí surgiu a verdadeira coxinha, né? A coxinha surgiu aí nesse momento e eu tinha o foco de fazer o Lanlan Entretenimento, não tinha dinheiro e todo o meu complexo de entretenimento, que pode até ir mostrando as fotos aí depois. Pode passando aí, por favor, produção. Aqui é minha esposa, linda, maravilhosa, ela chegou em 2002, logo no começo, quando eu estava. Eu botei logo ela para trabalhar comigo, eu disse, venha para cá, para você saber como é que é o negócio. Conheci ela com 12 anos, né? Ela entrou realmente e vestiu a camisa. E, Arlane, qual é a função dela lá na tua empresa? Hoje ela é todo o financeiro da empresa, hoje o financeiro passa por ela e pela minha cunhada. Hoje a empresa é administrada por 4 pessoas. Eu sou a visão do negócio. O meu irmão, o François Júnior, que ele é até radialista também, é radialista por hobby, né? Ele é a engrenagem do negócio, ele é que bota o negócio para andar. A minha esposa é o financeiro e a minha cunhada é também o financeiro junto com a minha esposa. Então, nós 4, a gente bota a operação para funcionar.
É uma empresa familiar. Familiar. Aí, fora isso, tem meus irmãos, meu outro irmão que estava dentro, que faleceu recentemente, a minha outra irmã, que também trabalha no setor de compra. Hoje, o Lanlan, ele é uma empresa familiar. Né? Perfeito. Então, a minha esposa chegou em 92, esse é o Lanlan Entretenimento. Todo o dinheiro que eu ganhava no quiosque, investia para dentro. Então, eu cheguei a ter uma locadora de PlayStation 1 com 8 PlayStation 1, bem no auge do PlayStation. Uma locadora, pode até mudar outra Passando foto aí, por favor. Aí a locadora de PlayStation 1, a minha esposa lá no fundo, lá de novo, ó, linda e maravilhosa. Bacana. Chega a ter 8 telas dessa aí num ponto. No outro ponto, pode até mudar aí também a foto aí também, a locadora de PlayStation 2, com os telões de 29 polegadas, que naquela época era uma novidade. Televisão de 29 polegadas na década de 90, no início de 2000 ali, era uma coisa de outro mundo, né? Então, a minha locadora já era uma locadora E era um diferencial das outras locadoras, né? O diferencial, exatamente. No Zé Walter, naquela época, nenhuma locadora tinha telão de 29, só era a minha. Aí, logo depois que a minha já estava bem consolidada, aí começou a surgir as outras também com telão, mas isso bem depois, né? Ou seja, eu sempre gostei de propor... Inovar, né? De inovar. Isso. E de levar o que tinha de melhor, né? Eu gostava que o pessoal ali... Porque o pessoal tem que dizer que, mas periferia não tem que ter coisa boa. Tem que ter. As pessoas de periferia são pessoas simples, mas elas gostam de coisas boas, né? Ou seja, então, eu quis dar aquela coisa de área nobre, de aldeota, dentro da periferia. E as pessoas... Você sempre foi um pioneiro, né? Diferencial. Sempre fui diferencial, né? Isso. Estavam surgindo também as lan house. Se você botar a outra foto aí, vai ter uma foto da lan house aí. Pode passar aí. Essa é a lan house. A lan house, logo no começo, não tinha internet ainda. Era só em rede. Era um jogando contra os outros. Se você olhar esse monte de baralhado de fio aí, era exatamente por isso. Eram uns computadores conectados com o outro, né? Certo. Aí foi bem no começo. Tem uma história engraçada dos computadores, que o computador desse naquela época, eu lembro que fosse hoje, foi em 2006, custava R$ 2.250. Eu cheguei lá na empresa para comprar os computadores, que eu acho que você conhece a empresa, a Cibernética, ali na avenida aí, Conheço. Né, que é o Elisiário. Conheço, Elisiário. Eu cheguei lá no Elisiário, ele não me conhecia, eu tinha já minha locadorazinha de videogame ali, a de PlayStation 1, tinha a locadora de PlayStation 2 e tinha um quiosquezinho no meio da rua, né? E eu fui lá para comprar, disse, cara, eu quero te comprar 10 computadores. Ele disse, como é que tu quer comprar? Eu disse, parcelado aí, bota para frente aí 10 vezes aí que eu pago. Ele disse, mas como assim 10 vezes? Porque ele não vendia parcelado, né? Aí eu disse, não, eu dou no cheque. Aí o cheque só tinha 1 mês de uso. Um banco com cheque novo não tem valor nenhum, né? É verdade. Eles querem seu cheque aqui, ninguém vai nem querer receber, mas nem nas factories vão querer receber. Só tem 1 mês. Eu disse, macho, mas me dê uma chance aí que eu com certeza eu lhe pago. Ele disse, você quer dar quanto de entrada? Eu pago um computador de entrada e você parcela os outros 9. Financia os outros 9, né? Aí ele, onde é o teu negócio? Eu disse, lá na terceira. Aí ele foi lá ver. Quando ele chegou, ele começou a olhar a locadora de videogame, de PlayStation 1, de PlayStation 2, né? E ele olhando, ele disse, cara, tu não vai conseguir pagar com esses teus 2 negocinhos aí, não. Aí eu disse, olha, eu não vou te pagar, não é com esses 2 negócios. Eu vou te pagar com aquele balcãozinho ali no meio da rua, que é exatamente o quiosque da vitamina, né? Aí ele olhou e disse, como isso? Porque ali é onde eu ganho dinheiro, ali é onde eu tenho lucro. Tudo isso aqui surgiu dali. Ou seja, hoje, se eu não conseguir, se a lan house não der nenhum lucro, não der nenhum centavo, eu consigo te pagar só com o lucro do meu balcão ali no meio da rua. Ele é mesmo, eu disse, Aí ele ficou vários dias indo lá, olhar, para ver o movimento. Para ver o movimento, aí ele aceitou. Verdade, né? Inclusive, eu quero até agradecer, né, ele, se ele estiver vendo isso aí, pela confiança, né? Nunca voltou pela oportunidade, pela confiança, né? Não voltou nenhum cheque. Com menos de 6 meses, eu comprei mais 12 computadores. Né? Eu cheguei a ficar com 24 computadores, tudo comprado dele, né? Fiz uma reestruturação da lan house, muda a foto aí, eu tenho outra foto aí legal. Depois, tudo com cabine, com poltronas, né? Esse modelo aqui você só encontrar na aldeota. E eu fiz isso lá no Zé Walter, né? Numa época que ninguém valorizava a periferia. Isso. Né? E ficou uma mega estrutura, ficou 2 salas, uma sala só para jogos e outra sala só para internet. Aí nessa época aqui já tinha chegado a internet, estava começando a internet aí. Tem outra foto aí, por favor, produção? Aí, a videolocadora. A videolocadora, eu montei a locadora também, foi tudo nessa mesma época, né? Quando o DVD ainda não era o DVD, era VHS. VHS, né? Aquela fita, né? Fita de VHS. Eu cheguei na distribuidora e estava em transição, VHS e DVD. E eu cheguei e disse, não, eu quero montar uma locadora, mas eu não quero mais VHS, só quero DVD. Então, eu vendi a locadora de PlayStation 1, investi toda na locadora de DVD. Então, foi a primeira locadora 100% de DVD em Fortaleza. Porque até então, as que tinha era VHS e estava em transição chegando os DVDs. A minha não, era 100% só DVD.
né? Numa época que ainda o VHS ainda era muito forte. Eu olhava para o futuro, eu sempre estava olhando para o futuro e nunca para o presente. Aí o cara, mas o pessoal da distribuidora, cara, mas hoje 90% ainda é VHS. Eu disse, não, mas eu não estou olhando para hoje, eu estou olhando para amanhã. Então, assim, eu quero um cliente que eu seja único, o cliente saiba que eu já estou com o produto do futuro e não com da atualidade, né? E assim foi, e deu certo também. Minha locadora lá no bairro lá era muito conhecida, né? A questão da Lan House tem uma coisa interessante, que as Lan House surgiu e o nome da minha Lan House era Lan House. Pois é, isso é que eu queria te perguntar, a origem do nome Lan Lan. O nome Lan eu não tenho origem, incrível que pareça. Como é que surgiu esse nome? O meu nome é Erlânio, o nome do meu irmão, que até faleceu recentemente, é Elisvan. O apelido dele era Van Van. E o meu Lanlan, eu não sei porquê, eu não sei se o nome dele é Elisvan, faz sentido, Elisvan, Van, né? É. Mas Erlânio, o Lan está bem no meio do nome Erlânio, né? Isso. Então, assim, não faz muito sentido, mas eu não sei porquê, desde quando eu me entendo por gente, que esse meu nome Lanlan é Lanlan e a coisa abençoada pegou. de Deus. Acho que Deus disse assim, ó, você é o Lanlan e você vai usar esse nome no futuro, né? Como eu estou sempre pensando no futuro. É visionário, né? Está pensando sempre no futuro. Sempre. Eu estou aqui, mas a minha visão está há 10 anos na frente. Eu estou sempre olhando para frente, o tempo todo, né? Então, esse nome Lanlan veio, não sei porquê, desde quando eu me entendo por gente que é Lanlan. Na minha rua lá, morava no Zé Walter, né? Morei mais de 30 anos no Zé Walter. Eu tenho certeza que ninguém sabe quem é Erlânio, não sabe, mas se perguntar quem é Lanlan, todo mundo aponta o dedo, sabe quem né? Era o filho do seu Dodô, né? O meu pai, ele era cabeleireiro lá no Zé Walter, lá muito conhecido também, comerciante, né? Então, esse nome Lanlan, aí veio o nome do meu pai, Dodô, Van, Dodô, Lanlan, né? Tudo numa abreviação ali, mas bem legal, mas realmente eu não sei porquê. Tem mais foto aí, por favor, produção? Pronto, aí agora, vamos nós. Aí vem a primeira lanchonete. Quando entrou nesse ponto aí, hoje o Lanlan, a empresa Lanlan tem 23 anos. 23 anos que a gente entrou nesse ponto. Esse ponto aqui, ele já foi alocador de Fica onde? Fica na terceira etapa ali, na pracinha do José Walter ali. Sei. Esse ponto, ele já foi alocador de PlayStation 1, já foi alocadora de DVD e agora virou a primeira lanchonete. O nome Lanlan, Sanduíches e Vitamina, né? Eu não trabalhava ainda com sanduíche, eu comecei a trabalhar sanduíche nessa época, então eu me foquei, como a gente era muito forte na coxinha, eu não precisava apresentar o nome salgados, então eu botei o nome Lanlan, Sanduíches e Vitamina. E Vitamina também, as pessoas veem hoje o nome Lanlan, mas na verdade eu comecei com Vitamina. Vitamina foi meu primeiro produto e não as coxinhas. Então a gente fortalecemos bem esse modelo de negócio aí, montamos a primeira loja física, e foi daí que veio agora todo o empreendimento da área de alimento. Nesse momento eu já estava acabando a área de entretenimento, ali já era por volta de meado ali de 2008, 2009, né? Era um período que a internet já estava todo mundo tendo seus computadores em casa, videogame todo mundo já estava comprando, ou seja, foi um período que a área de entretenimento estava em decadência. Aí você vendeu tudo e investiu Não, eu ainda não vendi. Não vendeu, mas não. lembra que eu sempre estou pensando lá na frente. Eu digo, não, o nosso negócio hoje é alimento. Então, a gente passou a focar realmente no alimento. Montei a primeira loja, tu vê, toda bonitinha. O mercadinho que eu te falei, ó, que eu comprava as polpas do lado, né? O quiosque era na outra esquina, do outro lado, né? Não era nesse ponto aí, não. E a locadora de Play 2 também era do outro lado. Aí aqui no meio foi que eu montei a primeira loja, acabei com o quiosque, passou a ser a loja. E essa loja, incrível que pareça, eu já abri ela foi um sucesso. Dentro do Zé Walter, nessa estrutura, bonitinho, com layout, uma coisa assim bem chamativa. Esse laranja também chamava muita atenção. E como é que surgiu a cor laranja? Como é que você escolheu isso aí? Hoje, eu pesquisando, eu entendi que era a cor que era para ser, que é uma cor quente, uma cor alegre, uma cor realmente que dá fome. Mas eu não sabia disso no começo. Foi uma escolha por acaso. E eu sempre gostei do laranja. Se você lembra que eu te falei que eu aluguei o ponto comercial e pintei? Eu pintei de laranja. Foi. Que ficou muito feio na época, um super cal de laranja ali. Todo mundo olhava, o que é isso aqui, né? Eu dizia, é para chamar a atenção. Na verdade, o laranja sempre eu foquei em olhar para ele como ele era uma cor chamativa, né? Então, assim, eu tinha que chamar a atenção de alguma coisa. Então, eu usei o laranja. E o laranja até hoje é predominante da empresa, graças a Deus, né? Hoje o Lanlan é conhecido como esse laranja dele. E quando foi que você abriu a segunda loja fora do Zé Walter? Esse ponto foi um sucesso tão grande que ele ficou pequeno. Em menos de um mês, no dia da inauguração, eu não dei conta.
Foi tanta gente, que na verdade eu tive foi prejuízo. Um monte de gente saiu sem pagar. Porque realmente eu estava saindo de um quiosque. Por um ponto eu não tinha assim, um mínimo de conhecimento, era zero. Né? O meu irmão, como eu te falei, ele é a engrenagem do negócio, ele já tinha trabalhado no McDonald's, já tinha trabalhado em outras empresas, ele tinha uma noção, então ele estava à frente. Mas eu mesmo não tinha. Né? Então, quando a gente botou essa loja aí, cara, foi assim um desastre. Não de venda, foi maravilhoso, mas assim, a gente não tinha a noção... Como controlar, né? Não tinha a O noção público, do controle, né? não tinha. Foi muita gente, muitas vendas e, sabe, assim, da noite para o dia a gente implodiu. Aí foi que eu digo, não, a gente tem que ir para um canto melhor, um canto maior, se organizar melhor, porque aqui, pelo que eu vi, esse é o negócio. Aí tem a outra foto aí que já foi, pronto. Aí virou só Lanlan Sanduíche. Agora já é uma loja maior. Aquele quiosque que eu estava mostrando a foto, ela ficava exatamente naquela pontazinha laranja ali, ó. Nesse pontinho, essa parte aqui era a locadora de videogame. Aquela parte da esquina, tudo era quintal. Esse ponto é o ponto que eu te falei que eu fiz a reforma. Esse ponto, quando eu cheguei, não tinha calçada, não tinha piso. O piso era um piso morto e todo quebrado. E eu fiz essa mini reforma nesse espaço aqui de dentro, aqui, ó, nesse espaço onde é o balcão de atendimento ali. Né? Eu fiquei nesse ponto aí por... Aluguei de 98, fiquei por quase 98, 2008... 20 anos. 20 anos. Eu fiquei nesse ponto, alugado, por 20 anos. 20 E anos aí a estrutura para tu manter isso aí, para fazer coxinha, tudinho, já tinha que já tinha um quintal aí, eu fiz uma cozinha maior, mais estruturada, mais organizada, a gente já produzia para poder suprir as necessidades do ponto, né? Nessa loja, a gente tinha uma equipe de 28 colaboradores, né? Era muita gente numa loja tão pequena dessa. As coxinhas aí, ainda era eu que fabricava as coxinhas, eu fazia em média 300 coxinhas todos os dias para poder vender. A gente tinha uma média de venda de sanduíche em torno de 100, 150 sanduíches por dia, e vitamina também em torno de 300, 400 vitaminas por dia, nós vendia. Era uma implosão de vendas essa loja aí. Essa loja, graças a Deus, a gente dentro do Zé Walter, a gente era muito conhecido, né? A gente trabalhou até 2014, e 2014 veio a crise. Pronto, era sucesso, a gente faturava muito, mas como todo negócio, eu acredito que todo negócio ele tem um começo e tem um fim, ele é um ciclo, né? E em 2014 foi o final do ciclo desse modelo de negócio. As dívidas acabaram aumentando muito, as despesas também dispararam, a receita caiu. Eu não sei se você lembra, mas em 2014 a gente estava com a expectativa de Copa do Mundo, que o Brasil ia ganhar muito dinheiro, Fortaleza foi escolhido como a sede da Copa, e tudo aquilo que eu tinha e o que eu não tinha, eu investi no ponto. Comprei novos equipamentos, melhoramos a estrutura, esperando esse retorno de 2014. Só que nós sabemos que a Copa do Mundo foi um desastre, né? Isso. Tanto o Brasil perdeu de 7-1, que foi lamentável, mas aquele investimento que todo mundo fez naquela época não teve retorno. Não teve retorno. E o que aconteceu? Começou a vir o crédito que eu tinha pego no banco, começou a ser cobrado. O movimento, incrível que pareça, despencou. Também o surgimento de muitas empresas. Em 2014, todo mundo saiu do emprego e foi colocar um negócio próprio, né? Então, foi uma crise mesmo. Quando chegou em meados de setembro, outubro de 2014, eu sentei, nosso escritório era lá em cima, eu sentando lá em cima, eu, meu irmão, minha esposa e minha cunhada. Aí meu irmão chegou para mim e disse, Lanlan, e o plano B? Entendeu? Porque já não estava mais dando certo. A gente estava enxugando gelo, entendeu? Vendia muito, mas as vendas não cobriam as despesas. Eu tinha que fazer uma limpeza rápido, eu tinha que mudar a estratégia, porque do jeito que estava, não ia dar certo. A tendência era cada dia a gente sufocar mais, né? Então ele chegou para mim e disse, Lanlan, qual é o plano B? Eu disse, meu irmão, não tem plano B. O plano é o A. Nós temos que fazer o A funcionar. Porque se o A não funcionar, a gente vai fechar. Né? Eu costumo dizer que eu atravesso o oceano com um barco e chegar lá do outro lado eu queimo os barcos. Porque qualquer dificuldade que eu tivesse lá do outro lado... Tu tinha um barco para voltar. Tinha um barco para voltar. E queimando, tu tinha que enfrentar. Tinha que fazer dar certo, porque é o que acontece muito. Muita gente vai... Sei lá, o cara é adolescente, vai para São Paulo, tenta, não consegue, quebra a cara, o que é que ele faz? Volta para a casa dos pais, não é isso? Então, esse era o meu pensamento, eu queima os barcos. A gente tem que fazer a coisa acontecer aqui. Como? Não sabemos, vamos procurar. Aí minha esposa estava do lado e ela disse, amor, por que a gente não volta para as origens? Aonde tudo começou, aonde realmente a gente ganhava dinheiro. Eu disse,
Com o quê? Eles, coxinha. Hoje nós já temos uma venda muito boa de coxinha. A venda dessa loja aí era praticamente 30% de salgados, 30% de vitamina e 30% de sanduíche. Se a gente tirar o sanduíche, tirar a vitamina e ficar só com coxinha, e a gente tiver uma venda expressiva em cima dela, eu acredito que é sustentável o negócio. Melhor do que você ter uma loja dessa grande, muito complexa, muito ingrediente, muita coisa para você manter um estoque muito alto. Eu disse, é um caminho, vamos analisar. Então, naquele dia daquela reunião lá, eu fui para casa, pensei, analisei, ela me deu algumas ideias de algumas empresas que já estavam fazendo em São Paulo, e eu disse, vamos fazer. Aí, qual é a ideia? Era fazer dar o foco à coxinha, porque a coxinha, antes do Lanlan, a coxinha era tida como um produto de segunda linha, que você chegava lá, estava na estufa, às vezes era requentado, não sabia nem de que hora era fritada aquela coxinha, né? E eu digo, olha, vamos montar uma empresa só de coxinha, onde o destaque vai ser ela, nós vamos dar o holofote para ela, vamos fazer uma loja bonita, fazer um layout onde chame a atenção e vamos trazer a fritadeira para frente da loja, para que o cliente veja que está sendo feito na hora. Porque na cara do freguês, na cara do cliente, isso. Porque uma coisa que me doía, como eu sempre falei, que eu sempre procurei qualidade, os melhores ingredientes, sempre fiz com amor, uma coisa que me doía era quando o cliente chegava e perguntava, essa coxinha é de hoje? E eu fazia todos os dias. Todos os dias. Eu chegava de manhã, só saía de noite, as coxinhas eram feitas por mim, né? Então, ali era meio que dar um tiro no coração. É de hoje, né? Principalmente o cliente que não conhecia. Então, eu digo, eu vou acabar com isso. Vamos botar a estufa na frente da loja e, na hora que o cliente chegar, fritar para ele. A gente vai ter alguns salgados na estufa, mas se ele quiser, frita na hora. Então, a gente quebra esse paradigma aí, né? E assim foi feito. Nós ficamos ali, em 2014, eu estava com uma dívida muito grande com o Bradesco. Eu fiquei 14 e 15 inteiro pagando essa dívida, reestruturando o ambiente, porque era 38 colaboradores, eu tive que reduzir de 38 para 14, fazer um corte, onde todos eles tinham mais de 5 anos, então rescisões aí era muito alta, saí sem dever um centavo a nenhum colaborador desses, né? Conseguimos pagar todo mundo, consegui renegociar com o Bradesco, então eu passei 14 e 15 e praticamente até o meado de 2016. Só pagando conta. Só pagando, organizando e reformulando o projeto do Lanlan. Quando chegou em fevereiro de 2016, eu disse, agora é a hora. Aí nós fomos procurar um ponto para abrir a primeira loja nesse modelo. Por que não fazer nessa loja? Porque essa loja ela já tinha os clientes das vitaminas, os clientes do sanduíche. Então, assim, se eu tirasse tudo e ficasse só coxinha, talvez não desse certo. Então, o que eu tinha que fazer nela era enxugar ela, fazer o corte de pessoas, fazer o máximo que eu pudesse para que ela fosse sustentável e fazer uma loja fora, né? Então, a minha ideia era abrir no Montese. Eu andei aquela Gomes de Mato por semanas, subindo e descendo aquela Gomes de Matos ali procurando um ponto adequado, né? ponto. Os pontos que tinham lá, tudo era muito caro, tudo na faixa de 7, 8, 9, 10 mil reais. As pessoas não queriam alugar por mais de um ano, um contrato no máximo de um ano. E, assim, exigindo seu coração como garantia. Eu não tinha condições. Não tinha a mínima condições. Rodei várias vezes, muito triste. Cheguei em casa uma vez, a minha esposa chegou assim, e aí, conseguiu o ponto? Eu disse, não. Ela disse, amanhã eu vou com você. E ela foi comigo no outro dia. Quando a gente subimos e descemos da Gomes de Mato ali várias vezes, ela falou, por que a gente não faz na outra rua, na Alberto Magnum? Só que a Alberto Magnum, ali na época de 2015, 2016 ali, era uma avenida morta. Morta, esquisita, perigosa, né? Muito estranha. E eu descendo na Alberto Magnum ali, e olhando os pontos, aí ela viu o ponto que hoje é a loja. Ela olhou o ponto e disse, e esse ponto aqui, será que não dá certo? Eu digo, não dá, só que o ponto é muito feio, né? Assim, estrutura. Eu já sondei por aqui, o pessoal disse que é muito perigoso essa área aqui e tudo. Eu disse, vamos lá ver. Aí nós ligamos para o corretor, olhamos o ponto, e ela disse, olha, vai ser aqui vai dar certo. Nós vamos botar nesse ponto. O aluguel do ponto, R$800. Eu disse, melhorou. De 10 mil, de 8 mil para 800. Se não der certo, né? Mas o prejuízo não é grande. Não é grande, mas vamos fazer acontecer, como eu falei, atravessa, queima os barcos, vamos acontecer a coisa aqui. Comecei a sondar os vizinhos e todos eles foram negativos. Olha, não alugue, não presta. Aqui, ó, eu tenho uma estufa de coxinha aqui, passa de 2, 3 dias as coxinhas e não vende. Eu digo, por isso que não vende, né? Coxinha de 2, 3 dias, não vai vender. Né? Não presta, não aluga. Aí eu dou como exemplo aqui, dizer assim, que se você acredita no seu negócio, não compartilhe.
porque as pessoas vão ser negativas e elas vão dizer que não vai dar certo, né? Todos vão ser unânimes, dizer, não vai dar certo. E é o que falava, não vai dar certo, não vai dar certo. E minha esposa, vai dar certo, vamos fazer. Então, comecei a obra, eu mesmo para dentro também, como pedreiro, ajudei lá a construir, a fazer lá o balcão, a estrutura, tudo bem bonitinho. Quando foi no final de maio, eu lembro que fosse hoje, 28 de maio de 2016, vamos fazer a inauguração. Foi um sucesso. Bota a foto aí, outra foto aí, acho que é da loja aí. Aí a marca que eu mesmo criei, essa marca foi criada por mim mesmo, desenhando. Desenhou, né? Vai, pode passar aí. Aí foi a loja. A loja, teoricamente, hoje, para os modelos de hoje, ela é bem simples, mas incrível que pareça, isso em 2016, parecia ser uma loja assim, de outro mundo. Né? Inclusive, muitos clientes chegavam e perguntavam, essa loja é uma franquia? Eu disse, é uma franquia. Da onde? Eu disse, de São Paulo. Já dizia que era... Porque se dissesse que era lá do Zé Walter, O pessoal não não valoriza, valorizava. né? É Não. verdade. Então, todo mundo chegava, isso é uma franquia? Eu disse, é uma franquia. Da onde? De São Paulo, está chegando agora em Fortaleza. Só que mal eles sabiam que era lá do Zé Walter. Né? Então, assim, aí esse foi o modelo, isso foi o modelo que eu tive em mente de deixar a loja bem chamativa, e realmente era bem chamativa, né? Bem laranja. Aquela Alberto Magno ali, ela à noite, ela era muito esquisita. Então, foi o que eu fiz, eu enchi de refletores que à noite parecia que estava de dia. Então, aquela malandragem que ficava ali por próximo, eles mesmos foram se distanciando, porque era muito claro, era muito e sabe que a luz ela expulsa, né, a escuridão. Isso. Então eu iluminei de uma forma que ficou assim um dia. O que aconteceu? Todo mundo que trabalhava na Gomes de Mato, no Alberto Magno, ia lá para frente da minha loja para pegar o ônibus lá, porque lá era um dia, era aparentemente seguro. Incrível que pareça, nunca fui assaltado lá, nunca, né? Interessante. E todo mundo dizia que, olha, fecha 5 horas, porque depois de 5 horas, acabou-se. E eu disse, não, vamos ficar aqui até 10 horas. E até hoje a loja abre 10 da manhã e fecha 10 da noite. Até hoje é uma das minhas melhores lojas. Né? Tem quantas lojas hoje? Hoje nós estamos chegando próximo das 30 lojas. 30 lojas? 30 lojas. Né? Bota outra foto aí, tem uma foto aí até do dia da inauguração aí, ó. Esse aqui é minha sobrinha, meu sobrinho aqui é o filho do meu irmão. Né? A loja bem bonitinha mesmo, bem aconchegante. E a proposta é essa, cara, rapaz, não tem outras cadeiras, não tem mesa. A minha ideia era que o cliente chegasse, pegasse a coxinha e fosse embora. Eu não queria o cliente na mesa. Então a ideia era pegar e ir embora. E realmente, até hoje ainda é desse jeito, né? Mas as pessoas começaram a reclamar porque não tinha mesa. Aí depois eu fiz uma reforma, hoje ela está bem diferente do que é hoje aí. Mas se você vê, ó, o ponto fechado. Isso. Era tudo fechado, só estava a minha lojazinha aí. Aí foi bom porque se destacou, porque ela era bem chamativa, aonde estava tudo morto, né? E daí foi o surgimento da primeira loja Lanlan Salgaderia, né? Tem mais foto aí, produção? Aí foi uma foto que eu fiz no dia da inauguração dela. Aí eu bem mais novo, aí mais bonito aí, ó, barbudo aí. Né? Tem mais foto? Aí é a nossa indústria hoje. Né? Pronto, então, e para chegar aí? Pronto, Lanlan? então, quando foi em 2000, naquela reunião que eu te falei que nós tivemos ali em 2014, né, com meu irmão e minha esposa, aí depois aquela história de não contar nada para ninguém. Eu comecei a falar para as pessoas que ia abrir um novo negócio, esse negócio ia ser uma loja menor, mas o projeto era para chegar em 2020, era um projeto de 5 anos, para chegar com 10 lojas. E todo mundo riu. Né? Todo mundo achou graça, que eu não ia conseguir, que como é que eu ia abrir 10 lojas se eu só tinha uma e estava quebrando. Né? Todo mundo achava, foi motivo de chacota. E eu disse, beleza, vou continuar trabalhando. Aí eu sou um cara que eu sou muito resiliente, que eu acredito no que eu faço e eu não desisto. Eu falei, continuei trabalhando. O projeto era para chegar com 10 lojas em 2020. Infelizmente, eu não cheguei com 10 lojas em 2020, cheguei com 13. Com 13 lojas, né? Ou seja, 5 anos de trabalho, saiu de 1 para 13. Nesse processo, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que tinha que construir uma fábrica. Eu só olhava para a loja. Quando eu abri a segunda loja, que foi lá na Aldeota, a produção que eu tinha, que era na minha loja lá do Zé Walter, que era uma cozinha pequena, já não dava mais conta. Eu já tinha que ir para algum canto já, né? Não tinha espaço para poder fabricar. Aí eu aluguei uma casa no Zé Walter, essa casa inteira passou a ser só produção. Aí eu abri no mesmo ano, em maio, em 2016, eu abri Montese e Aldeota. A do Montese foi top, eu costumo dizer que a loja do Montese foi uma coisa divina, também muito da percepção da minha esposa, né?
Eu costumo dizer que lá eu dei um tiro no escuro e acertei uma mosca, porque foi um sucesso desde o primeiro dia. A loja nunca me deu prejuízo, sempre ela foi muito lucrativa. Daí, final do ano, nós fomos para a Aldeota. Eu fui para uma área onde era morta, na Aldeota, na Leonardo Mota, e eu reativei também lá. Aluguei um ponto onde o ponto já era bem mais caro, era em torno de R$ 4.000, né? E lá eles queriam um calção de 4 calção, ou seja, eles queriam R$ 16.000 de calção. Foi também outra dificuldade de conseguir esse dinheiro para conseguir fazer esse aluguel. Era uma área que era morta. Hoje, lá, depois, quando eu cheguei lá, só era eu praticamente, e hoje virou uma praça gastronômica, uma área gastronômica lá hoje. Fica na Leonardo Mota com o Eduardo Garcias, ali próximo do Parque das Flores, né? No ano seguinte, eu estando nessa loja da Leonardo Mota, já a loja da Leonardo Mota ela não foi sucesso. Eu demorei quase 6 meses ela no prejuízo, mas consegui recuperar ela. E eu estando lá, eu tive proposta de shopping, né? A proposta de shopping do Shopping Dom Luiz. Aí eu fui conhecer a proposta do shopping. Quando eu cheguei lá, eu entendi que dava para a gente ir para dentro de um shopping, né? Aí eu disse, não, se eu vou para dentro do Shopping Dom Luiz, eu prefiro ir para o Shopping Parangaba, que no Shopping Parangaba eu acho que é mais a nossa cara. Então, eu procurei o Shopping Parangaba, entendi como é que funcionava e consegui fazer um contrato com eles. Também, hoje, a nossa loja do Shopping Parangaba, que a loja da Parangaba ainda está no projeto piloto. A gente precisa fazer uma reformulação da loja inteira. Eu não consegui parar ela para fazer uma reforma até hoje. Já se passaram 16 anos, né? E o projeto foi dando certo. De 2 em 2 anos, de ano em ano, a gente abria 2 lojas. Sim, Lalan, como foi que você abriu essa fábrica aí para produzir? Como foi que houve? Pronto, agora eu vou falar da fábrica. Eu tive que construir uma fábrica no Zé Valto, aluguei um galpão lá de 500 metros. Esse galpão, em 2018, ali, para poder fazer a nova fábrica, eu fiz um projeto de 5 anos, com um ano o galpão já ficou congestionado. Então, eu já tinha que avisar. Eu já trabalhava nessa fábrica lá no Zé Valto, de 500 metros, 24 horas. Então, eu já procurava um canto novo. E é engraçado que, em 2020, eu já estava morando aqui no Eusébio, né? E todo dia eu passava no quarto anel viário. E eu procurando, tentando entender ali onde é que eu poderia alugar um terreno para construir uma fábrica. E eu passava aonde é a fábrica hoje, e eu olhava esse terreno, eu vi o terreno ali no meio de outras indústrias, um terreno, num espaço ali de 2.500 metros quadrados. Eu olhava e dizia, senhor, se o senhor me mostrasse quem era o proprietário desse terreno, para que eu pudesse fazer a fábrica aqui, e todo dia passava e olhava. Aí vem a questão da lei da atração. Incrível que pareça, quando foi em 2020, eu conheci o proprietário do terreno. Conheci o proprietário sem ir atrás dele. Ele veio atrás de mim, incrível que pareça. Através da contabilidade, o meu contador, por coincidência, é contador dele também. Eu conversando com o meu contador falou com ele, chama ele aqui. Aí eu fui bater lá. Quando eu cheguei lá, que eu conversando com ele, eu não sabia que era esse terreno ainda. E ele é um cara que ele tem vários terrenos e ele constrói do jeito que você quer e aluga. Aí ele conversando comigo, perguntando como é que eu queria, eu falei que era mais ou menos a estrutura e tal. Então ele disse, cara, eu tenho um terreno ideal para você. A gente consegue fazer, eu construo do jeito que você quer, você me dá a planta, eu construo e você vai para dentro. E eu disse, tá certo. Aonde é o terreno? Ele aqui do lado. Aí quando eu olhei o terreno, qual era? Era exatamente o que tu terreno passava que eu lá. estava Idealizando, né? a construção da indústria. Esse Vê que é o pensamento positivo, né? o pensamento positivo, a questão da atração, né? Isso. A lei da atração. Então, essa fábrica é uma benção de Deus. Eu já estou lá há 3 anos já. Tem muito para construir. Hoje eu uso praticamente aí tem um crescimento exponencial dela ainda, porque hoje ela usa 30% no máximo da capacidade dela hoje. Lanlan, nosso tempo está se acelerar, esgotando, né? já. E eu queria ler aqui os nossos patrocinadores. Tudo bem. Viu? O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da churrascaria Peixe Frito, especialidade da casa, galinha cabidela. Maravilha. Da funerária Seu Futuro em Nossas Mãos e do curso de tomada de decisão. Tanto faz como tanto fez. Ai, meu Deus. Para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, está muito gostoso, mas o tempo já está... Eu gostaria de te perguntar, você conheceu aqui a casa de Vovó Dedé através da Roberta, né? Eu gostaria de ouvir a sua impressão sobre a casa de Vovó Dedé. A minha sensação, o meu sentimento, quando eu entrei, que atravessei lá a porta, foi voltar para os meus 10 anos, quando eu frequentava o CSU, né?
tudo muito maravilhoso, tudo muito limpo, tudo organizado, sabe, assim, voltado para a população mais carente, né? Eu sei porque eu, quando era criança, eu estava nessa situação também, que eu buscava esses cursos, eu usufruí do CSU. Então, assim, eu me vi com meus 8, 10 anos aqui, eu achei maravilhoso, tudo muito organizado, tudo muito limpinho, sabe? Vocês estão de parabéns. Foi uma nostalgia que eu não sei nem o que dizer, mas, assim, muito boa, foi uma sensação muito boa. Até me arrepio, quando eu lembro aqui, maravilhoso. Parabéns, né? Que essa estrutura continue, melhore e que cada dia mais vocês consigam trazer mais pessoas, porque, na verdade, uma estrutura como essa aqui, vocês podem formar novos empreendedores, né, com vários cursos aí. Isso. E eu acredito que o que foi contado aqui, eu acredito que pode servir de exemplo também, que não é com dinheiro que você se constrói qualquer empreendimento, eu acho que é com amor. Com amor, né? As pessoas romantizam muito o empreendedorismo, sabe? Tem aquele glamour, mas eu posso dizer que não existe glamour, não existe romantismo. Agora, existe amor, muito amor. Com amor você pode chegar em qualquer lugar, né? Se você faz com amor, com carinho e faz com a sensação de dever cumprido, você vai chegar em qualquer lugar. Então, assim, eu acho que é uma estrutura maravilhosa que tem tudo para dar certo. Para encerrar, mostrar só o que você trouxe aqui, Lana. Mostre aí, por favor, para os nossos telespectadores. A gente está desenvolvendo um produto novo, que é um produto da Espanha, né, que é muito conhecido aqui na Argentina, que é as empanadas. Aí nós brincamos com o humor, já que aqui tem esse aqui o humor, as empanadas nordestinas, né, que a gente usa toda a culinária nordestina num produto espanhol. Ele é um produto espanhol, né, mas tem a nossa cara, e o Lanlan queria fazer algo único, né? Ele é saboroso, né? O produto espanhol, ele é um pouco diferente do produto nosso, nordestino. A empanada, né? A empanada espanhola e a empanada nordestina. A nordestina, ela usa a nossa cultura, a nossos sabores. A culinária, né? A culinária nordestina. E Lanlan parece até com um chapéu de vaqueiro, não parece? Parece. Inclusive, os nomes, a gente brinca muito com os nomes nordestinos, né? A gente usa aqui o lampião, inclusive, tem o lampião, que é nesse estilo. Tem o enxerido, o oxente. Inclusive, tem a nossa vaia, viu? A nossa vaia, inclusive, a gente vai fazer uma promoção. Quem chegar na loja e der o grito, a vaia cearense, vai ter um desconto de 20%, né? Que é aquela famosa vaia. Né? E é isso. Ela, inclusive, tem uns nomezinhos de cada um. Tem um enxerido. Aí cada um é um sabor diferente, né? E aqui a gente vai brincar bastante com a nossa culinária cearense. Eu acredito que o cearense, o nordestino, ele vai se identificar muito com as empanadas nordestinas. Lanlan, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que você é muito ocupado e você disponibilizou o seu tempo para vir aqui, bater um bate-papo com a gente aqui. Lhe agradeço muito, viu? E queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista, com mais um bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né?